Olá, boa noite a todos os alunos. Eu estou aqui com a nossa professora Jandira. E antes de iniciarmos a aula, a nossa sétima aula de lógica, eu vou dar alguns recadinhos, lembrando da semana de conhecimentos gerais. Então, quem ainda não fez a atividade, corre lá para fazer, encerra essa semana, dia 11, tá? Também, a atividade 2 está se encerrando essa semana, então deem uma olhadinha. Qualquer dúvida, envie mensagem pelo estúdio, certo? E eu desejo a todos uma boa aula e qualquer dúvida estou aqui nos bastidores no chat, tá bom? Isso aí, boa noite, professora Nelly, tudo bem? Tudo Oi, ótimo. pessoal, tudo bem com vocês? Hoje não tem a presença do professor Gustavo, mas tem duas mulheres lindas, belas, maravilhosas aqui, puramente da matemática, né? Hoje vocês só estão com Verdade. matemático aqui, ó. O negócio é esse, gente. Então vamos continuar, né? Vamos continuar o que a gente parou na nossa aula passada. Então, só para a gente recapitular um pouquinho aí do que nós vimos na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre relações. E hoje, em si, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre funções, tá bom? E aí, como eu falo sempre para vocês, o número do slide está errado, está errado, porque a gente viu o slide bem antes das nossas aulas. Mas vocês vão ver que ao final de todas as nossas aulas, vocês vão concluir o livro de vocês, que é o que está interessando nesse momento, não é? É concluir o nosso livro didático e adquirir o máximo de conteúdo possível na disciplina de lógica, né? Então, para começar, estava acabando de falar com a professora Nelly sobre as escolas de pensamentos matemáticos. Eu trouxe uma frase de Platão, né? Que os números governam o mundo. Quem concorda ou quem discorda? Discordar de uma frase dessa é um pouco difícil, né? Então, ó, hoje nós vamos falar, começar, retomar um pouquinho sobre diagrama de Hasse, e relações duais, a gente vai ver um pouquinho mais a fundo hoje sobre, né? E aí começar o conceito de função, falar um pouquinho sobre domínio, contradomínio, conjuntos, leituras e um pouquinho de representação gráfica disso aí, né? Lembrando que isso aí tudo é conteúdo do nosso ensino médio, porém, a gente sabe como é, né? Muitos anos passaram, e a gente já esqueceu, não sabe mais, não sabe como que isso se aplique. E agora a gente vai recordar um pouquinho disso aí e ver de fato como isso se aplica ao universo de vocês, tá certo? Então, ó, para a gente lembrar um pouquinho do que a gente falou sobre diagrama de Hasse, que é uma forma gráfica de representação de uma relação. Porém, quando a gente estiver falando sobre uma relação de ordem, né, ela sempre vai ter que respeitar essas três características importantes, que ela vai ter que ter uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva. Essa é a base da ideia do diagrama de Hasse, tá certo? Então, aqui foi o exemplo que eu trouxe na aula passada, que é uma representação sobre diagrama de Hasse. Mas o que eu queria dizer, né? O diagrama, ele basicamente é o mesmo conceito de grafos. É a mesma coisa, nada muda. E eu vou fazer um exemplo com vocês hoje, né? Mostrando que é parecido com a ideia de grafo. Porém, como é uma relação de ordem, ela respeita as relações reflexivas, respeita as relações antissimétricas, respeita as relações transitivas, eu não preciso representar isso aí através de um grafo. Eu posso representar através de um outro diagrama, que é o diagrama de Hasse. Aí eu pergunto para vocês, mas eu posso representar através de um grafo? Pode, mas seria quase que uma redundância, e vocês vão ver, através do exemplo que eu vou fazer aqui com vocês, que é uma redundância a gente fazer um grafo, por exemplo, para representar
uma ordem, um diagrama perfeitamente ordenado, né? Então, seja o diagrama que ele pertence, que ele vai ser definido através do conjunto 1, 2, 3 e 4, e a relação que eu quero fazer desse nosso conjunto é a relação menor ou igual. Legal? Então, vamos pegar esse nosso diagrama e vamos fazer uma relação, esse nosso conjunto, né? E vamos fazer uma relação sobre ele próprio. Então, se a gente fosse falar que esse conjunto seria o conjunto A, eu teria uma relação do conjunto A sobre A, tá certo? Uma relação de A sobre A. Então, eu quero uma relação onde o primeiro elemento, lembrando aqui que eu tenho x e y, que são os elementos que compõem os nossos pares ordenados, né? Onde o x é o primeiro elemento e o y é o nosso segundo elemento. Então, qual é essa nossa relação que a gente tem que representar? Menor ou igual? O que eu estou querendo dizer, né? Que o nosso primeiro elemento tem que ser menor ou igual ao nosso segundo elemento. É óbvio isso, né? O primeiro tem que ser menor ou igual ao segundo. Então, vamos lá. Vamos representar isso aqui. Lembrando que é menor e igual. Isso aqui é importante. Se eu não tivesse esse igual aqui embaixo, eu não conseguiria representar isso aqui no diagrama de ordem, no diagrama de Hasse, em uma relação de ordem, tá bom? Então, vamos representar essa nossa relação. Vamos colocar aqui a nossa relação. Então, eu posso começar aqui como 1 e 1, né? 1 é menor ou igual a 1, né? Isso é uma coisa bem óbvia. É igual a 1 é igual a 1. Então, entra na minha classificação. Depois, 1 e 2. 1 é menor do que 2. Depois, 1 e 3. Depois, 1 e 4. E acabou, né? 1 acabou. Agora vou para o 2. Vou fazer 2 e 1? Posso fazer isso aqui? Percebam que não, né? Qual é a minha relação? Eu quero que o primeiro elemento seja menor ou igual ao segundo. E aqui, quando eu faço essa relação, 2 e 1, eu não estou respeitando a minha relação original. O 2, ele é maior do que 1, então isso aqui não pode para mim, tá certo? Não pode. Mas o 2 e 3 pode, né? Aliás, o 2 e 2 também, né? Porque eu tenho que colocar relação igual. O 2 e o 3 e o 2 e o 4, certo? E aí, agora eu vou por 3, 3 e 3, mais qual? 3 e 4, tá? E agora eu vou por 4. 4 aqui. Certo? Belezinha? Agora vamos criar aqui o nosso grafo. Então, aqui eu vou ter o primeiro nó, tá? Segundo nó, terceiro nó, quarto nó. Eu tenho 4 elementos, então 4 nós. Legal? Então, vou representar a relação 1 para 1. 1 para 1, relação 1 com 1, é como se eu estivesse fazendo o 1 relacionado com ele próprio. Legal? Agora, eu vou representar 1 com 2. Então, 1 está indo para o 2. 1 com 3, 1 está indo para o 3. 1 com 4, 1 está indo para o 4. Beleza. 1 a gente terminou, né? Vamos para o próximo, 2. O 2 com 2 está aqui. O 2 com 3 e o 2 com 4 está aqui, né? Agora vamos para o 3. O 3 se relaciona com ele mesmo. O 3 se relaciona com o 4. O 3 com ele mesmo, o 3 com o 4. E por último, o 4 com o 4. Olha que legal. Uma coisa muito importante que a gente observa aqui. Primeira coisa que a gente observa. Vamos observar algumas coisas que a gente vai começar a entender o que é esse diagrama bonitinho aqui. Primeira relação. Estão vendo que todos os nós estão se relacionando com ele mesmo? Então, ó, eu tenho um se relacionando com ele, o 2 com ele, o 3 com ele e o 4 com ele. Isso é uma relação que está na relação do nosso diagrama de Hasse, que é a relação... Peraí, deixa eu voltar no slide que travou. Oi. Peraí que travou o meu slide. E agora foi tudo uma vez.
Pronto, voltou. Então, essa primeira relação, essa primeira coisa que eu observei, que cada nós se relaciona com ele próprio, é a nossa relação reflexiva. Concorda comigo? Que é a nossa relação reflexiva. Então, o que significa essa relação reflexiva? Que o A é menor ou igual a A, ou seja, que o A é igual a A, ou um número é igual ao número, o próprio elemento é igual ao próprio elemento. É essa primeira relação. Vejam que ela é válida para todo mundo, é válido para o 1, para o 2, para o 3 e para o 4. Então, é uma das relações que está estabelecida para o diagrama de Hasse. Outra relação que a gente pode observar é essa relação aqui, ó, que é a antissimétrica. O que significa antissimétrica? Se A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A, o A é igual a B. Isso aqui significa que o quê? Se eu tenho um elemento, meu slide está travando. Está travando para vocês? Só um pouquinho, né? Se eu tenho um elemento que é menor ou igual a outro elemento, e esse elemento é menor ou igual a ele próprio, então eu estou falando no mesmo elemento. Lembra da relação que eu falei para vocês do terceiro excluído? Então, se aqui não vai dar para você ter aquela ideia de vai ter um outro elemento tal que seja igual, entenderam? Então, essa relação antissimétrica aqui, quase sempre ela vai ser estabelecida e ela vai ser atendida, tá? E a outra relação é a relação transitiva, que se A é menor que B e B é menor que C, então A é menor que C, que significa que é o quê? Se A é menor do que 2, se 1 é menor do que 2, se 1 é menor do que 3, 1 é menor do que 4. Se 2 é menor do que 3, 2 é menor do que 4. Se 3 é menor do que... Aqui não vai ter, né? Que aí finaliza. Mas entenderam a relação? Se 1 é menor do que 2, o 1 também vai ser menor do que 3 e menor do que 4. Então, aqui nesse caso, esse diagrama, esse grafo aqui nosso, a gente não precisa representar ele dessa forma. Então, como a gente viu, ele respeita aquelas três relações e eu posso reescrever esse grafo dessa forma aqui. Olha que bonitinho. Então, eu posso fazer só isso aqui com ele. Certo? Isso aqui é o diagrama de Hasse dele. Que significa que o quê? Ó, o 1 se relaciona com 1, o 2 com 2, o 3 com 3, o 4 com 4. Isso é óbvio para mim, né? O 1 é menor do que o 2, se relaciona com 2. 1 é menor do que o 3, se relaciona com 3. E 1 é menor do que o 4, se relaciona com 4. O 2 é menor do que o 3, se relaciona com 3. O 3 é menor do que o 4 e se relaciona com 4. E só, né? Acabou. Então, perceba que eu não preciso colocar aqui, ó, setinha indicando ordem. Outra coisa que eu poderia fazer aqui, por exemplo, ó, 1 relaciona com 2, 1 com 3, 1 com o 4. O 2 com 3, olha que bagunça que ia ficar. 2 com o 4 e o 3 com 4. Tá vendo que eu poderia fazer assim também, né? Mas fica uma bagunça. E daí, então, a gente representa o diagrama de Hasse só dessa forma. É uma forma de simplificação do nosso diagrama, tá? Vou chegar já nesse aí, tá bom, Lucas? Ótimo que você perguntou. Vou chegar já nisso aí que você perguntou, no caso de letras, tá bom? Aí eu vou explicar. Mas a professora Nelly já explicou ali embaixo. Vendo que rapidez? Demais, ela é demais. Então, aqui é um outro exemplo. Ó, esse exemplo aqui a gente usou na aula passada também, que é o conjunto 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Escreva as relações tal que x divide o y. Então, o primeiro elemento, lembrando sempre dessa ordem, tá, gente? Primeiro elemento, segundo elemento. Então, x divide y. Então, o primeiro elemento divide o segundo elemento, tá certo? E aí a gente vai para o nosso diagrama. Então, observem sempre que tem coisas básicas, assim, ó. O próprio elemento se relaciona com ele. Então, vejam que eu tenho todos os elementos se relacionando com ele mesmo. Uma coisa muito, muito característica. Aqui, 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 ó. O próprio elemento se relaciona com ele. E ele é menor que todos os outros, tá vendo? Eu não tenho, por exemplo, uma relação 2, 1.
Eu não tenho essa relação. Onde o primeiro é menor do que o segundo. Eu não tenho essa relação aqui. Percebam que o primeiro sempre é menor do que o segundo termo, para dar essa ideia de crescente. Certo? Beleza? E aí fica o nosso diagrama como o de Hasse, né? E aí, ó, Lucas, o que você havia falado para simbologia, quando eu estou falando de letras, a gente vai seguir a nossa ordem alfabética mesmo, tá? Onde o A é menor do que o B é menor que o C é menor do que o D. A gente vai seguir a ordem alfabética mesmo, como a professora Nelly explicou aí, tá certo? As letras, tratando dentro de conjunto, nós vamos sempre imaginar que elas são elementos, assim como qualquer outro objeto. Só que especificamente na área da matemática, a gente escolhe o que para tratar? Números, né? Mas eu posso ter um conjunto formado através de canetinhas, um conjunto através de pássaros, um conjunto através de carros, um conjunto através de qualquer coisa. Ele pode ser formado por qualquer elemento. E aí, o que a gente trata usualmente, né? De números e, às vezes, letras. Às vezes a gente trata de letras, mas quando trata de letras, a gente vai seguir essa ideia aí de crescente, igual a professora Nelly acabou de comentar, que o A é menor do que o B é menor do que o C, e assim sucessivamente. E aqui, ó, nesse exemplo, eu faço um exemplo inverso. Eu estou dando o diagrama, e eu estou pedindo a relação. Agora vamos ver, ó. Primeira ideia que a gente tem que ter: cada nó se relaciona com ele próprio. Essa é a primeira ideia que eu tenho que ter. Então, ó, o A se relaciona com o A, o B com o B, o C com o C, o D com o D e o E com o E. Tá certo? Cada nó se relaciona com ele próprio. Tá aqui, ó, as primeiras relações que eu observei. E aí, sempre crescente, sempre crescendo, tá? O A, ele vai se relacionar com o C, certo? O A ele vai se relacionar com o C. E como o C está se relacionando com o D, tá vendo? Que eu consigo fazer como se fosse uma linha, uma junção entre o A, o C e o D. Então, obviamente, o A também vai se relacionar com o D. Faz sentido para vocês? Como se fosse um curso de um rio. Então, se o A está indo para o C e o C está indo para o D, logo o A também vai para o D. Que é qual a ideia? Qual a ideia? Vou voltar aqui. Se o A está indo para o B e o B está indo para o C, então o A também está indo para o C. Ideia de transitividade, tá certo? Vamos continuar. Então, se o A está indo para o C e o C está indo para o E, então o A também está indo para o E. Agora, o que eu não posso fazer? O A está indo para o C e o C está indo para o B. Eu não posso decrescer. Diagrama de Hasse é sempre para frente. Então, eu não posso usar isso aqui. É A para o C e o C para o B, que eu estou descendo. O C, ele é maior do que o B, eu estou descendo. Então, essa relação eu não vou usar. Tudo bem? Então, sempre para frente. Diagrama de Hasse é sempre para frente, sempre buscando elementos maiores. Então, o A eu fiz com todo mundo, né? A com C, com D e com E. Tá aqui. Agora o próximo, ó. B com C, tá aqui. B com D, tá aqui. B com E. Sempre para frente. Vou usar a relação B com A? Não, ó. B com A eu estou decrescendo. O A é um elemento menor, então não vou usar essa relação. Então, B com C, B com o E, B com o D. E aí, para terminar o C, né? O C com o D e o C com o E. Não pode o C com o A nem o C com o B para eu não voltar, retroceder. Tudo bem? Acho que ficou claro, né? Certo? O que você... Isso, perfeito, professora. Ótimo, muito obrigado. Nesse caso, se eu for, por acaso, misturar números com letras, eu tenho que definir uma relação. Eu tenho que definir para você o que eu quero relacionar isso com os números com a letra. Eu posso fazer, por exemplo, uma relação tal que o número se relaciona, um exemplo esdrúxulo, tá? Pela ordem da letra. Então, como se fosse um relacionar com A,
o 2 com B, o 3 com C, eu tenho que definir uma relação para você entender. Então, como eu falo em todas as aulas, eu preciso deixar sempre bem estabelecido no enunciado, né, o que eu preciso que vocês digam para mim. Se eu não deixar bem esclarecido, vocês não têm como determinar. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Sempre vai ser muito claro o enunciado, o que a gente espera e qual é o caminho que a gente quer seguir, né? Porque, se vocês concordarem comigo, se eu não definir o que eu quero, tem 1 milhão de opções. Se eu der um conjunto para vocês, igual esse conjunto aqui, dado conjunto A, e falar assim com vocês, dado conjunto A, e aí? O que eu quero? Determine o conjunto das partes. Determine a relação de A com A. Determine a relação de A com B. Determine a relação de A com C, sei lá. Tem infinitas coisas que eu posso fazer com isso aí, né? Então, eu tenho que definir qual é a relação que eu quero fazer, tá? Isso, Rosilene. Não tem porquê o diagrama de raça ele é sempre crescente, tá certo? Ele é sempre crescente, sempre para frente, tá bem? Não, Mohamed, não. O D com E não tá, porque veja que eu não tenho isso aqui, ó. Se eu tivesse isso aqui, eu teria a relação do D com E. Mas o D, eu não posso vir aqui para o C para depois ir para o E, senão eu estaria decrescendo, né? Eu estaria decrescendo, deu para entender? Eu estaria D com C e D com o E depois. Aí não. Então, observem que eu não tenho essa união do D com o E aqui. Isso aqui não existe. Aí eu não tenho essa relação. Tudo bem? Tranquilo? Então, sempre o que está se relacionado, sempre quem está ligado. Esse aqui eu deixo como exercício para vocês. É parecido com o nosso. Então, que a gente fez aqui, né? Só que é 1, 2, 3. E agora a gente começa a falar sobre as relações duais. Então, uma relação dual que a gente começa a falar é sobre a relação inversa. Então, vocês lembram lá no colégio, quando vocês começaram a falar de relação inversa, função inversa? Até então a gente não sabia qual era o conceito de relação, né? Então, a relação inversa, e mais para frente a gente também vai ver essa ideia de função inversa, é o quê? A ideia que eu falei para vocês, uma nomenclatura de uma relação, é dada uma relação tal que, 2 pontos, né? O A está se relacionando com o B. E eu falar uma relação inversa, significa que o quê, né? Eu vou estar invertendo essa minha relação. E na aula passada a gente também falou que esse primeiro conjunto, que o A é um conjunto, né? É o meu conjunto que está dominando a minha relação, né? Então a gente chama ele de domínio. Então é o meu conjunto que está partindo todas as minhas ideias. E esse meu conjunto B é o meu conjunto da minha imagem. É o meu conjunto que está refletindo o que eu quero na minha relação. Então, essa relação aqui, eu também falei para vocês que a ordem era muito importante, né? Que se eu relacionasse A com B, era diferente de eu relacionar B com A. E aí, qual é a ideia da relação inversa, né? Se eu tenho uma relação inicial, que é um conjunto A relacionado a um conjunto B, a minha relação inversa vai ser o contrário. Eu vou inverter esse meu conjunto domínio e imagem. Então, veja, se o A é o domínio, o B é a imagem, a relação inversa vai ser trocado isso. O B, o A que era o domínio vai virar imagem, e o B que era a imagem vai virar domínio. Faz sentido para vocês isso? Então, eu estou invertendo essa nossa relação. Então, isso é muito usado. Hoje mesmo eu estava fazendo uma relação inversa no Excel. E aí eu vou aplicar agora num conceito, vocês vão entender. Mas é muito utilizado a relação inversa. Então, a relação inversa, né? Se eu estava numa relação inicial de A para B, a inversa que a gente representa com esse elevado a menos 1 aqui, isso é o símbolo da inversa. R elevado a menos 1 seria o conjunto B relacionado com o conjunto A. Então, aí, se nós fôssemos falar de elemento, nós tínhamos
x e y, certo? X sendo o primeiro e y sendo o segundo. A inversa vai ser assim. Eu vou inverter os nossos elementos. O y vai ser o primeiro e o x vai ser o nosso segundo. Então, aqui eu usei B e A, mas eu poderia falar a mesma coisa para o x e y, né? Poderia ser a nossa relação inicial, os elementos A e B, e a minha inversa dessa minha relação vai ser BA. Tudo bem? Onde A e B pertencem à nossa relação. Tranquilo? Vamos lá. Esse -1, Rosilene, ele é só para representar inversão, tá? Quando lá da matemática básica, vocês acho que vão lembrar. Quando vocês têm, por exemplo, assim, ó, 3 elevado a -1. Vocês lembram disso aqui? Lá do colégio, lembra disso aqui? O que isso aqui significa? Quando eu tenho um expoente negativo, significa a base invertida. Então, isso aqui é uma fração, 3 sobre 1. Esse 1 aqui de baixo, ele não aparece. Como o meu expoente é negativo, significa a base invertida. E aí eu inverto essa base. Fica assim, ó. E aí o meu expoente passa a ser positivo. Então, o elemento de potência negativa significa inversão. Então, quando eu quero representar uma relação inversa, eu coloco essa potência de -1. É só uma nomenclatura, entendeu? Eu posso fazer assim, por exemplo, ó, 2 elevado a -2. Novamente, potência negativa, né? Potência negativa representa a base invertida. Aqui de baixo vai ter 1. Quando não tem nada, tem 1. Então, eu vou inverter essa base, certo? E isso tudo vai ficar elevado a uma potência positiva. Então, potência negativa significa base invertida. Nós não vamos usar -2, -3 e -4. Vai ser sempre -1. É só uma nomenclatura para inversão, tá? Tranquilo? Beleza? Só ver aqui mais se tem mais alguma dúvida. Peraí. Cadê meu cursor? Certo? Jackson, inversa é o mesmo que reversa. Eu confesso para você que eu nunca ouvi reversa, tá? Então não consigo te afirmar isso. Para mim, assim, você já ouviu falar, professora Nelly, em alguma relação reversa? Eu nunca ouvi falar. Pode ser que tenha, né? Não sei. Pode ser que alguém tenha dito, alguém tenha escrito, não sei, mas eu sei relação inversa, reversa, eu não sei. Você já viu? Reversa na literatura eu não ouvi falar, mas acho que ele pode associar porque troca os pares, né? Acredito, não sei se ele foi isso que ele quis dizer. Pode ser, né, Jackson? Pode ser que você tenha visto em alguma coisa reversa, assim, mas eu, Jandira, não vi em lugar algum, tá? Você tratar de uma função, de uma relação inversa como reversa. Mas é isso que a professora Nelly te falou, é a ideia de estar invertido, então pode ser que seja, né? Pode ser que alguém tenha escrito algo do tipo, tá bem? Obrigada, Pro. Isso aí. Certo? Então, vamos continuar então. Então, aqui, ó, uma relação, um exemplo de relação inversa seria o quê? Se eu tenho um professor relacionado a um aluno, por exemplo, né? A inversa disso seria aluno relacionado a professor. Então, vamos dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo. Vamos supor que você entre com uma ação judicial contra uma empresa. Você está indo para a empresa. Aí, quando você entra com ação judicial, e você, no meio dessa ação judicial, descobrem que você estava errado. E ao invés da empresa te pagar, você tem que pagar, entendeu? Isso é uma inversão. Ao invés de você estar indo, você está voltando. Então, sempre quando você tiver a ideia de inverter os sentidos, estamos falando de uma relação inversa. Tudo bem?
Beleza? Ótimo. Então, aqui, ó, falar de conjunto, nós vimos que o nosso diagrama, né? Nós temos aqui os elementos do domínio, sendo para A, e os elementos da minha imagem sendo para o conjunto B. Tudo bem? E aí, ó, nós temos a relação, seja o conjunto A, x1, x2, x3, e o conjunto B, y1, y2, y3. Vamos considerar a relação inversa. Então, a primeira relação que nós temos é o quê? x1 relacionado ao y1, x2 ao y2, x3 ao y3. Isso aqui tranquilo, né? É uma relação existente. Ó, x1 indo para y1, primeira relação. x2 indo para y2, segunda relação. x3 indo para y3. Qual é a inversa disso? Se eu estou indo daqui para cá, a inversa vai voltar. Então, vai ser y1 se relacionando com x1, y2 se relacionando com x2, y3 se relacionando com x3. Então, qual seria a inversa dessa nossa relação, né? Eu represento como uma potência de menos 1, e aí vai ser o quê? y1 a x1, y2 para x2, y3 para x3. Tudo bem? Tranquilo isso aqui, né? Bem tranquilo. Paulo, ó, isso aí, ó. A função reverse deve ter isso. Pode inverter a ordem, né, de alguma coisa. Uma fila de um banco. Você pode usar alguma função que você queira passar o primeiro candidato para a última posição. Então, você tem que inverter toda a fila. Então, é uma função que inverte toda a sua relação. Seja ela qual for, né? O que você estiver relacionando, né? Beleza? Ótimo. Segunda relação é a relação composta. Essa é uma relação também muito importante, né? O que é a composta? Quase que a ideia de transitividade. Então, ó, se eu tenho uma relação de um conjunto A que relaciona um conjunto B, e uma outra relação, ó, composto. Qual a ideia de composto? Uma coisa dentro da outra, não é? Faz sentido para vocês? Uma coisa dentro da outra? Então, é algo que não é simples. É algo que está composto por mais elementos. Se fosse para ser simples, era simples, né? Então, composto que tem várias coisas se relacionando aí. Então, se eu tenho uma relação de um conjunto A que vai para um conjunto B, e de um conjunto B que vai para um conjunto C, então a minha composta, eu vou representar por essa bolinha, ó, a composta da relação R, que é A indo para B, com a relação S, que é B indo para C, é A indo para C. É a ideia de transitividade, né? Ou seja, se eu tenho A indo para B e B indo para C, a minha composta quer dizer que o quê? Que o A vai se relacionar com o C. Certo? Isso é composto. Então, eu estou compondo várias coisas e isso vai me resultar numa única relação. Tá certo? Então, um exemplo, por exemplo, se eu tenho um professor X, por exemplo, né? Um professor X que ele é professor do aluno Y. Vamos colocar aqui, ó, a nossa relação é que um professor X, ele é professor do aluno Y. E uma outra relação, que esse aluno Y, vou colocar 2 pontinhos aqui, que esse aluno Y, ele é aluno da escola A. Faz sentido para vocês eu falar que o professor X, por exemplo, dá aula na escola A? Né? Isso é a composta. Então, se o professor X é professor do aluno Y e o aluno Y estuda na escola A, então, obviamente, o meu professor X vai dar aula na escola A. Se eu sou professor de vocês e vocês são os meus alunos, obviamente vocês vão estudar no Liceu Zumar. Esquece a ideia de ter sido excluído, que a gente pode estudar em um outro colégio. Por favor, não vamos entrar nessa classe, né? Então, vamos se ater ao nosso problema principal. Então, a ideia é essa, tá certo? Como que ficaria isso aqui através de um diagrama? Então, vamos supor que eu tenho o conjunto A, B e C. Então, vejam que aqui eu estou misturando letra e número, né? Mas percebam que a minha relação vai ser muito bem definida.
Então, aí, ó, eu tenho o A relacionado com o conjunto B e o B relacionado com o conjunto C, através dessa relação aqui, certo? Então, aqui, ó, 0 relacionado com 3, está aqui. 1 com 4, 2 com 5. Está aqui, fechou, né? E a relação S, que é relacionar o conjunto B com o C, vai ser o quê? O 3 com o A, o 4 com o A e o 5 com o C. Agora, olha que legal. Como eu quero a composta disso tudo, o B vai morrer. Lembra que eu falei em tabela verdade com vocês que o que eu faço no meio não me importa? É quase que a ideia de composto. O que eu faço no meio não me importa. O que me importa é o início e o fim. O meio que eu faço ali na minha transição não me importa nada. Então, ele praticamente ele morre. Então, vou relacionar o primeiro com o último conjunto. Então, observem o seguinte, ó, que o 0 vai relacionar com o 3 e o 3 está relacionado com o A. Então, obviamente, o 0 vai relacionar com o A. Faz sentido para vocês? Ó, o 0 vai relacionar com o A. Outro, o 1 está relacionado com o 4 e o 4 está com o A. Logo, o 1 também vai se relacionar com o A. Está aqui. Outro, o 2 está relacionado com o 5. E o 5 está com o C. Obviamente, o 2 também vai estar relacionado com o C. E aí a gente coloca, né? A nossa relação R, bola, bolinha. Isso aqui é o símbolo da composta. Bolinha S vai ser o quê? 0 com o A, 1 com o A e 2 com o C. Isso aqui de forma gráfica, né? Estou vendo de forma visual. Quando a gente começar a falar de função composta em cálculo, calcular a função composta, aí sim é o mesmo processo, né? Só que a gente calculou um pouquinho diferente. Então, veja, que do nada eu saí de relação e caí em função. O que quer a ver? O que tem a ver uma coisa com a outra? Sair de relação e ir para função. Elas são bem parecidas, como uma pergunta que eu vi ali em cima. Mas uma pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: começo falando uma pergunta, fazendo uma pergunta para vocês. Toda relação é uma função? Toda relação é uma função? E outra pergunta que eu faço para vocês: toda função é uma relação? E aí? O que vocês acham? Toda função, olha que legal essa frase. Toda relação é uma função? E toda função é uma relação? Alguma coisa aqui não vai dar certo, vocês concordam? Porque se fosse a mesma coisa, se uma relação fosse extremamente igual a uma função, eu estaria falando as duas, me referenciando as duas o tempo inteiro como uma coisa só. Fala sério. Eu não estaria explicando a relação para depois explicar a função, né? Que isso, dando um retrabalho. Se eles fossem exatamente iguais, eu não estaria falando independente, eu estaria falando em conjunto com os dois, né? Então, alguma coisa vai diferenciar isso aí. Alguma coisa no meio. Vamos entender o seguinte. Então, nós vimos que a relação, uma coisa que eu falo para vocês. A relação, ela pode se dar através de qualquer coisa, não pode? É uma coisa que eu falo para vocês. A minha relação até então, eu dei restrição para vocês em algum momento. Falei, ó, isso aqui não pode fazer. Dei restrição para vocês? Ou fiquei extremamente livre? Ó, eu vou relacionar com base no que eu quero, com base no que eu espero, com base no que eu estou dando para vocês. Então, eu não dei. Observem que eu não dei restrição para vocês em relação. Eu não restringi em nenhum momento o que vocês fizeram em relação. Certo? Não restringi. Mas será que a função é tão solta assim? A relação é solta, extremamente solta. Eu posso fazer o que eu quiser. Certo? E a função é solta? Será que é solta assim? Olha, já vi um monte de resposta ali, hein? Vamos ver qual é. Agora vamos começar o conceito de função. Aqui a gente começa o conceito de domínio e imagem. Opa! Domínio e imagem a gente já falou em relação, né? Domínio e imagem a gente já falou e a gente está falando de novo. Olha, parecido, né? Relação e função é parecido. Porque os dois têm domínio e têm imagem. Os dois têm.
Domínio e imagem. Então, o que é o domínio? É o conjunto que está saindo, né? Os meus conjuntos que estão saindo, meu elemento, e o meu conjunto, minha imagem, é os conjuntos que estão chegando, o meu elemento, certo? Então, o exemplo que eu dei para vocês, ó, um diagrama aqui, um diagrama aqui, a minha setinha está saindo daqui, indo para cá, daqui, indo para cá. Então, aqui é o meu domínio, está saindo daqui, e aqui está chegando em minha imagem. Para a função, a gente continua falando em x e y. Aqui é x, aqui é y. A gente continua falando isso aqui também. Qual é a única diferença? Aqui esse y ele vai sumir para a gente. Eu vou substituir ele por uma variável nova, que é f de x. A gente vai substituir a variável y por f de x. Mas eu falar que y é igual a f de x, vocês acreditam que eu não sabia disso no colégio? Eu não sabia. Eu fui saber isso na faculdade. Juro para vocês, eu não sabia que y era f de x. Eu fazia todos os cálculos assim, ó, de forma loucamente, como se não houvesse amanhã, sendo que eu não sabia que o y era f de x, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, o y e o f de x. É como se eu estivesse falando 6 e meia dúzia. É a mesma coisa, tá? Só que ora eu vou representar como y, ora eu vou representar como f de x. O que representa esse f de x? Eu estou falando que o y é um valor que está em função da letra x, que é a letra que está no meu domínio. Então, é só uma leitura, né, do que eu espero fazer. Isso, Jackson, a imagem é o resultado do domínio. Exatamente. É o que está refletindo. Imagem, espelho, é o que está refletindo, né? Então, olha só, eu tenho aqui, isso aqui, relação, né? Concorda comigo? X indo para Y é uma relação. Então, aqui, ó, quem é o meu conjunto de saída é o meu conjunto de domínio, e quem é o meu conjunto de imagem, de chegada é o meu conjunto de imagem. Aí, no meio desse percalço, eu tenho uma outra coisa ali envolvida. Outra coisa que eu não sabia no ensino médio. Olha quanta coisa a gente passa e a gente nem sabe. Nós temos agora aparecer um outro carinha, contradomínio. Quem é esse cara na fila do pão? Quem é esse rapaz que me apareceu aqui agora? Domínio, contradomínio e imagem. Se eu tenho só 2 diagramas, por que me apareceu um terceiro elemento? E eu estou falando para vocês o tempo inteiro do terceiro excluído, que não vai ter uma terceira hipótese. Apareceu um cara que é o contradomínio. Tem alguma coisa aqui que não deu certo. Ou será? Não sei. Não. Não, 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 não. Muito simples. O contradomínio vai ser assim, ó. Contradomínio, tá? Que está contra o domínio, que está oposto ao domínio. Então, veja. Eu tenho aqui o conjunto A, que é 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? 1, 2, 3, 4. E o meu conjunto B é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tá aqui meu conjunto de domínio. E meu conjunto de imagem será? Ainda não vou responder. Já já eu vou. Então, ó, eu dei que eles se relacionaram através de quê? 1 relacionado ao 2, o 2 é o 3, 1 ao 2, o 2 é o 3, o 3 é o 4, o 4 é o 5, o 5 é o 6. Beleza? Beleza, né? Observe uma coisa. Tem elementos aqui no meu conjunto de chegada, eu vou apagar isso porque a gente não vai chamar mais isso de imagem. A gente vai chamar isso aqui de conjunto de chegada, porque eu estou chegando minhas setinhas, né? Tem elementos aqui no conjunto de chegada que não estão sendo representados, né? Que são quem? Que são esses aqui. Eles estão sobrando aqui. Então, esses 2 carinhas aqui, eles não são a minha imagem. Quem são a minha imagem? Agora eu estou falando realmente de imagem. Quem são os elementos que estão recebendo as setas que estão vindo de A? Eu vou chamar agora de imagem mesmo, né? Agora eu vou chamar de imagem. Quem é a minha imagem? 2, 3, 4, 5,
6. Essas são a minha imagem, tá certo? São os elementos que estão recebendo a seta do conjunto A. E o meu contradomínio, que eu vou chamar de... Tem um monte de nomenclatura para o contradomínio, tá? Eu vou chamar de CT. O meu contradomínio, ele é todo mundo que está lá no conjunto de chegada. Todo mundo, né? O que difere? Quem é o meu contradomínio? É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Certo? Esse é meu contradomínio. A imagem e o contradomínio são iguais? Não. Eles vão ser em algum momento? Pode ser que sim. Pode ser que eles sejam. Pode ser que em algum momento a imagem seja igual ao contradomínio, né? Dependendo da relação que eu der. Pode ser que seja. Mas é uma regra? Não, não é uma regra. Eu tenho que entender que o meu domínio é os elementos que estão saindo, né? E o meu contradomínio são todos os elementos do conjunto de chegada. E a imagem só são os elementos que estão sendo refletidos. Ficou claro, gente? Eu quero que fique bem claro isso para vocês. Faltou o 7? Obrigado. Faltou o 7. Ficou claro, gente? Ficou claro? Certo? Belezinha? Tudo bem? Né? Vocês estão muito para frente. Nossa, já estão falando em ordenada, abscissa. Meu Deus, estão tudo para frente. Gosto assim, desse jeito. E agora a gente fala o que é função e o que é relação. Uma relação, eu não tenho restrição, tá? Eu posso relacionar qualquer elemento com qualquer elemento. Tanto que várias vezes eu relacionei um com número com letra. Sei lá, cavalo com baleia. Não importa, né? Relação não importa. Eu posso relacionar qualquer coisa que eu quiser. A função não. A função eu não posso relacionar qualquer coisa que quiser. Então aí eu chego à conclusão de que tipo toda a função é um tipo de relação. Eu estou relacionando também dois elementos. Só que a função ela não pode ser em qualquer coisa. Ela não pode. Vai acontecer situações que não são funções, que não podem ser funções. Então a relação ela pode ser qualquer coisa. A função ela é um tipo de relação, porém ela é mais restrita. Então a função é um tipo de relação, tá? Toda função é uma relação, porém nem toda relação é uma função. Lembra sempre desse desse exemplo. Na relação eu relacionei letra com número, né? Na função isso quase sempre não vai acontecer. Eu sempre vou estar relacionando coisas bem restritas, bem parecidas em si. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Aí, ó, o que não é função? Qual o exemplo clássico que eu gosto para representar função? CPF. Esse é o exemplo clássico que eu gosto de representar função para a gente entender o que é e o que não é função. Imagina aqui que o primeiro conjunto seja nomes, pessoas. E aqui o segundo conjunto seja CPF. Tá certo? Vou inverter. CPF e aqui nomes. Vou inverter, tá? Esse primeiro conjunto aqui são um conjunto de CPF. A gente sabe que tem um CPF só para cada pessoa, né? Então, esse primeiro conjunto aqui é o meu conjunto de CPF. E aqui é nome, tá? Então, aí vamos ver o que não é função. O CPF é um exemplo clássico de função. Então, imagina que eu tenho um CPF relacionado a uma pessoa. Tudo bem? Um outro CPF relacionado a uma outra pessoa. Tudo bem também. Um outro CPF relacionado a uma outra pessoa. Tudo bem também. Agora, e se eu tiver um CPF que não está relacionado a alguma pessoa? Pode ser? Vai acontecer? Um CPF que não está relacionado a uma outra pessoa? Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se eu tenho um CPF, eu vou ter uma pessoa relacionada para ele. Então, veja, olha só. Isso aqui não pode acontecer. Ó. Não pode sobrar pessoas elementos no conjunto de domínio. Não pode sobrar, ó. Não pode.
Não pode ficar faltando gente aqui. Tá sobrando um cara aqui. Não pode. No conjunto de chegada pode sobrar? Pode. O conjunto de chegada pode sobrar, não tem problema. Aqui é clássico, né? Um para um. Um para um é claro que é função. E aqui um outro exemplo que não é função, ó. Um CPF para uma pessoa, um CPF para uma pessoa. Um CPF para duas pessoas pode? Também não. Um CPF para duas pessoas também não pode. Certo? Tranquilo? Então, isso aqui também não é função. Então, a função, vejam, que é um tipo de relação. A função é um tipo de relação, né? Porém, é uma relação muito mais restrita do que a relação que a gente estava falando até agora. Certo? Legal? Tudo bem? Entenderam a diferença de um para o outro? Tá? Jackson, o que você perguntou do domínio e da imagem, qual seria o contradomínio? Tá vendo que eu não sei te dizer isso aí? Não sei te dizer. Não consigo te dizer isso aí. Por quê? Eu não tô te dando uma relação, como esses elementos estão sendo relacionados, e não tô te dando, daqui a pouco a gente vai ver, uma função. Eu não tô te dando uma função. Então, eu não consigo saber qual é a relação que eles estão se dando aí. Então, eu não consigo te dizer. Então, veja que eu preciso estabelecer o que está acontecendo entre eles. Tá certo? E aí, ó, a gente fala de conjuntos numéricos, a gente falando de conjuntos numéricos, que a gente já comentou, né? Reais, naturais, inteiros, racionais, somente para a gente entender o que é uma função. Então, aqui seja uma função f, que está dando que o domínio é em naturais e que o meu contradomínio, que é o meu conjunto de chegada, também é em naturais. Que o meu domínio é em reais, que o meu contradomínio, que é o meu conjunto de chegada, também é em reais. Fala sério que vocês não entendiam isso aqui. Fala para mim, né? Então, ó, domínio reais, contradomínio também em reais. Pode ser o contrário, posso ter contradomínio, por exemplo, em naturais. Posso ter várias coisas. Então, observem que a função, eu não vou dar mais uma relação, eu não vou dar mais o conjunto relação. Agora eu vou dar uma fórmula. Eu vou dar uma fórmula para vocês, que vai estabelecer essa relação, que é o que o Jackson perguntou ali em cima. Como que se dá tal coisa, tal coisa? Não sei, não consigo dizer, né? Então eu preciso estabelecer o que esses elementos vão fazer entre si. E aí, na função, eu estabeleço através de uma equação matemática. Eu faço uma equação para relacionar esses meus elementos, tá? Aí a gente chama do que? F de x igual a x mais 2. Quem é f de x é y, né? Então eu vou falar que o meu conjunto de chegada, que é o y, vai ser dado através do elemento do x mais o 2, certo? Então a minha imagem vai ser dada através do x mais 2. Aqui, ó, minha imagem, o g de x, f de x, tanto faz de x, a minha imagem vai ser dada através do elemento de x ao quadrado. Aqui minha imagem vai ser através do elemento de x, 3 vezes o x mais 1. Tudo bem? Então, a gente estabelece através de uma forma. E aí, a gente tem a representação gráfica. O que é isso aqui, né? Eu vou dar aqui um conjunto. Esse aqui é o meu conjunto do domínio, que nesse caso aqui eu vou chamar, posso chamar de A 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é meu conjunto do domínio. E aí, eu vou pegar essa minha função, tá? Que agora vai me relacionar esses elementos. Vai me relacionar o y e o x. Vai me relacionar esses dois elementos através dessa função. Então, eu estou falando que o y é igual aos elementos de x mais 2. Então, eu vou pegar o quê? Ó, o meu y, o meu primeiro y, que eu vou colocar aqui, ó, através do elemento do x, meu primeiro elemento do meu primeiro conjunto é 0. Então, x mais 2, 0 mais 2, 2. Então, para x0,
eu tenho y2. Segundo, para x1, eu tenho 1 mais 2, né? X mais 2, 1 mais 2, 3. Então, eu vou ter o elemento 1 e 3. Estão vendo que isso aqui é uma relação, né? Aqui vai ser o quê? 2 e 4. Aqui vai ser o quê? 3 e 5. Tá vendo que eu tenho um conjunto relação? Novamente aqui. Só que aqui eu estou definido através de uma equação matemática. Certo? E aí a gente faz um gráfico. 0 ligado para o 2, o 1 ligado para o 3, o 2 ligado para o 4, o 3 para o 5, o 4 para o 6, o 5 para o 7, e aí eu ligo esses pontinhos e eu vou determinar um gráfico como solução, tá certo? E assim também a mesma coisa para o x², mesma coisa para qualquer função. O que vai mudar? Ó, aqui eu estou falando que o meu conjunto de domínio é só os conjuntos dos números naturais, ou seja, não posso usar número negativo aqui para começar a traçar esses valores. Aqui, nesse próximo, eu estou falando que é o conjunto dos reais, então pode ser negativo, positivo, zero. Então aqui eu peguei valores negativos e positivos e fui substituindo aqui dentro da minha função e aí determinei o meu gráfico, tá? Tá resolvido, eu deixo como exercício para vocês. Esse aqui também e esses aqui também. Tá certo? Deixo como exercício para vocês fazerem. E se por acaso vocês tiverem alguma dúvida nos exercícios, podem mandar para mim, tá? Tá, ó. Aqui, ó, uma equação quadrática, que é o que o Wesley está perguntando, uma equação quadrática, olha só que legal. Eu gosto de mostrar de forma gráfica, ó. Perceba, vamos colocar aqui, ó. Perceba que é assim, ó. Esse elemento menos 3, tá aqui, né? Menos 3, ele vai estar relacionado ao elemento 6. Então, menos 3 relacionado com o 6. O menos 2 relacionado com o 2. Ó, menos 2 relacionado com o 2. O menos 1 relacionado com o 0. Menos 1 relacionado com o 0. O 0 relacionado com o 0. Então, o 0 relacionado com o 0. Tá aqui. O 1 relacionado com o 2. Ó, 1 e 2, né? Já tá o meu resultado aqui. O 1 relacionado com o 2. Tá aqui. O 2 relacionado com o 6, o 2 com o 6, e o 3 com 12. Tá? Observem o seguinte, eu tenho elementos, ó, o menos 3 está indo para o 6. Eu tenho elementos que vai coincidir o meu valor de y. Estão vendo, ó? Esse cara aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó. Eu tenho aqui para esse ponto menos 3 e 2. O menos 3 e o 2 estão coincidindo com o valor de 6. Então, se eu tivesse aqui, ó, em relação ao diagrama, era como se eu tivesse, ó, o menos 3 aqui, menos 3, menos 2, e vamos colocar aqui o 2. Não vou colocar todos porque não vai caber, tá? Mas o menos 3 aqui eu vou colocar o 6. Aqui eu vou colocar o 2. E aqui eu vou colocar o 6. Então, veja que o menos 3 está relacionado com o 6. Aqui, aqui. E aqui. Opa, esse aqui não pode. Ô, Jesus, ô caneta. Esse aqui não, né? Senão eu vou repetir o elemento. Então, esse aqui relacionado lá. Então, observem que o Wesley perguntou, que é uma pergunta muito boa, né? Eu posso ter elementos diferentes do domínio ligado a um mesmo elemento da imagem. Eu não posso ter o contrário. Eu não posso ter isso aqui, ó. Isso aqui não vai acontecer. Que é o que a gente falou lá para cima.
tá? Isso aqui não vai acontecer, tá certo? Do mesmo elemento sair dois valores diferentes. Isso não pode acontecer. Agora, eu posso ter um elemento tendo duas vertentes, isso sim, que é o que você falou da equação quadrática, Wesley, que foi uma perfeita observação. Então, a equação quadrática, ela acontece isso por quê? Porque eu vou ter um U, que é a nossa parábola, né? Então, eu vou ter aqui, ó, o gráfico x e y, o eixo x e o y, certo? Então, eu vou ter dois valores diferentes para x tendo uma mesma imagem. Então, eu vou ter dois valores diferentes do domínio indo para um valor de imagem. Isso sim, isso tudo bem, tá bom? Ótimo. Leandro, pense assim, ó, menos 2, número negativo, tem duas vertentes, só para a gente terminar, senão a gente alonga muito. Eu tenho duas vertentes, tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso que você perguntou. Eu posso ter isso aqui e eu posso ter isso aqui. Eles são diferentes ou eles são iguais? Isso aqui. São valores diferentes ou são valores iguais como resultado? São valores diferentes, tá? São valores diferentes, por incrível que pareça. Aqui, observe, o parênteses é a alma da matemática, né? Parênteses é tudo. Então, observem aqui, o que está ao quadrado? O que está ao quadrado aqui é só o 2. Concorda comigo? Que é só o 2 que está ao quadrado aqui? Então, é um número positivo que está ao quadrado. Ah, Pro, e esse menos da frente? É só um menos. É só um menos. Então, se eu tiver que fazer o quadrado desse cara aqui, que é 2 vezes 2, eu vou fazer. Vou deixar o menos lá fora. Ele é só um menos. Vou deixar ele lá fora, bonitinho, tranquilo, sem ninguém mexer nele. 2 vezes 2, 4. E como tem o menos na frente, vai ficar menos 4. Então, isso aqui é menos 4, o resultado. Ok? Isso aqui, eu tenho o número menos 2 elevado ao quadrado. Faz sentido para vocês? Né? Eu tenho o número menos 2 elevado ao quadrado. Então, eu quero que o número menos 2 seja multiplicado duas vezes. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Ok? Tá? Agora é diferente. Por quê? Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui dá como solução mais 4. Isso aqui dá como solução menos 1, isso aqui dá como solução mais 4. Isso aqui é pegadinha de concurso, gente. Pegadinha de concurso. Isso aqui é uma coisa assim, ó, lazarenta. Porque eles colocam uma função f de x, por exemplo, assim, ó. Menos x ao quadrado mais 2. E aí? É diferente disso aqui, né? É diferente disso aqui, muito diferente. Então, ficou claro, né? Então, isso aí que você me perguntou, o número negativo elevado ao quadrado é positivo? Depende. Depende da abordagem que eu estou utilizando. Ora, ele vai ser positivo, sim. Ora, ele não vai ser positivo. Ora, ele vai ser negativo. Tá bem? Tá? Aí, se a gente perguntar assim, ó, a base negativa elevada ao quadrado vai ser sempre elevada a número par, vai ser positivo? Aí eu posso dizer que sim. Aí eu já melhorei a minha pergunta. A base sendo negativa, qualquer número negativo na base de uma potência elevada ao número par vai ser positivo? Aí sim, aí eu melhorei. Confuso, né? Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Gente, ficou claro? Eu sei que ficou algumas perguntas aí. Se por acaso eu não respondi todas, podem me perguntar, pode mandar um e-mail para mim ou no estúdio para a professora Nelly mesmo, tá? Se não ficou claro. E, por favor, façam os exercícios. Eu quero que vocês tentem fazer o gráfico dessas funções que eu deixei pronto, tá? Eu deixei pronto aqui, então eu quero que vocês tentem fazer para a gente dar continuidade na próxima aula, tá bom? Tá certo? Eu tô olhando para lá e para cá, né?
porque eu tenho duas telas. Eu tô vendo vocês em uma e eu em outra. Tudo bem? Certo? Então, beleza, a gente passou um pouquinho, né? Então, gente, ó, um grande abraço para vocês, um grande beijo e até semana que vem, né? Até semana que vem. E estudem, tá? Professora Nery, um beijo também, né? Um beijo, gente. Um abração. Obrigada, professora Jandira. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode encaminhar as dúvidas para mim, professora Jandira, fique à vontade, tá bom? Isso aí. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigado a todos vocês pela participação de todos vocês. Um abração. Tchau, tchau.